Fala comigo, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos aqui agora estudar Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Resolução 217-A3 em 10 de dezembro de 1948. Isso aqui, senhores, vai ser um estudo de leitura. Então vocês vão ter aí como tá fazendo isso no trabalho, estudando essa lei no trabalho. Muitas das leis aqui elas são ministradas dessa forma. Você vai ter aí como estudar no trabalho, estudar lavando vasilha, arrumando casa, da forma que você tiver aí de acordo e está fazendo e preparando. Vou estar ajeitando nossa câmera aqui, porque é uma questão de letra de lei. Então eu vou estar ministrando para vocês aqui, eu vou estar lendo e vocês vão entender por que eu estou trazendo essa legislação aqui logo à frente, porque quando nós começarmos a estudar direito constitucional, você vai ver que essa resolução dos direitos humanos, ela foi inserida, ela foi enxertada na Constituição. Então nós temos muita coisa lá na Constituição que está aqui. A Constituição ela trabalha toda voltada aos direitos humanos. Então eu vou estar trazendo essa declaração como um estudo também para os senhores já estar preparando aí um momento de estudo para vocês. Será uma das matérias que vocês estudarão bastante. Preâmbulo desta lei. Considerando que o reconhecimento, que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis e o seu fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo que as mulheres e homem gozem da liberdade de palavras de crença e de liberdade de viverem a salvo do temor da necessidade, foi proclamado com a mais alta aspiração do ser humano comum, considerando-se um essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei para que o ser humano não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão, considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que o povo das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana, e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, considerando que os países membros se comprometam a promover a cooperação com as Nações Unidas e o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdade e da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos dos Homens com o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, esforce-se por meio do ensino e da educação para promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos tanto entre os povos do próprio país membro quanto entre os do território sob sua jurisdição. Nós temos aqui um preâmbulo enorme, né, senhores, que vai tratar a respeito de uma grande história. Quem sabe aí o profundo da história da Declaração Universal dos Direitos Humanos vai entender por que esse preâmbulo, porque essa lei, essa declaração, ela foi promulgada, ela foi feita, ela foi positivada a partir do momento em que se encerrou a Segunda Guerra Mundial. Então nós viemos de um conflito onde vidas foram exterminadas. Então o povo vai se reunir agora, isso é uma história, uma introdução aos direitos humanos, vai se reunir, vai criar essa carta para que todos os países venham se adequar, assinar ali esse acordo e venham também agora adotar esses direitos para que não venha acontecer mais guerra, pessoas não venham morrer, fome, destruição, mas nós sabemos que nem todos os países se adequaram à Declaração Universal dos Direitos Humanos. E também eu quero já traçar para você aqui que não existe nada melhor do que você conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos e trabalhar uma redação, por exemplo, em cima da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque todo examinador ele gosta de uma redação
que trata dos direitos humanos. E nós sabemos também que no momento de atualidades, como é uma questão de prova, atualidades, nós sabemos que irá cair sobre os momentos de conflitos que nós estamos vivendo, de guerra. Com certeza irá cair isso em prova, porque é geopolítica. Você tem que conhecer, você tem que saber, porque vai cair isso aí em atualidades. Vamos para o artigo 1º. Lembrando que essa lei ela só tem essa legislação ela só tem 30 artigos, senhores, é muito pequeno, então você tem que ler, reler isso aqui até você enjoar. Todos os seres humanos nascem livres e iguais. Só um minuto que eu fiz uma bagunça aqui, senhores. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razão e de consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem destinação de qualquer espécie, de raça, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou do território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente sob sua tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6º. Todo ser humano tem direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igualdade e proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédios efetivos para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Quero trazer aqui para os senhores, já que nós estamos falando aqui de Constituição Federal, porque a nossa Constituição ela prevê os remédios constitucionais. Você vai saber o que é isso. Ela traz aí que nós sabemos aqui um dos remédios, vou citar aqui alguns dos remédios constitucionais, que é habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança. Isso aí está previsto para nós e foi aonde a Constituição se adequou a isso aqui. Artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo ser humano tem direito à plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal. Nós sabemos que o artigo 5º ele nos dá o direito do contraditório e ampla defesa. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada, de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenha sido assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa, ou seja, contraditória e ampla defesa, e ninguém pode ser preso ou condenado sem o trânsito julgado, sentença penal condenatória. Todos isso aí nós sabemos. Nós sabemos que nós estamos vivendo aí momentos, dias onde a nossa Constituição, as nossas leis, elas estão sendo esmagadas, estão sendo pisadas, pessoas sendo presas sem o trânsito julgado, não foi transitado e julgado e já está sendo condenado. Não existe isso. Todos os direitos que nós temos, eles estão sendo extrapolados, né? Nós sabemos isso aí. Vamos lá, vamos continuar. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e à reputação. Todo ser humano tem direito a proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Beleza? Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e aí se regressar. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar de asilo em outros países. Esse direito
não pode ser invocada em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários, objetivos e princípios das Nações Unidas. Artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes, ou seja, se não tiver consentimento, não é um casamento, não pode acontecer. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outro. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou de crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de interferência de opiniões, de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios independentes de fronteiras. Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião, associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Artigo 21. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livres e escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acessar o serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que segure a liberdade de voto. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, de acordo com a organização e recurso de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensável à sua dignidade e o livre desenvolvimento da sua personalidade. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer destinação, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que ele assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar pela proteção de seus interesses. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas. Artigo 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez e viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência específica. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. 26. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita. Lemos isso aí lá na Lei de Execução Penal, hein? Que o primeiro grau ele é obrigatório de forma gratuita, dada aos presos. A instrução elementar será obrigatória. Aí vemos mais alguma coisa que está aqui. Quando eu falo com vocês que vai cair em prova, direitos humanos, ela está enxertada em todas as outras leis, então vai cair. Sim, tem que estudar, tá? A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Aqui nós vemos, quando fala baseado no mérito, nós vemos, por exemplo, o Enem. A pessoa que se destaca, tem uma boa prova, vai ter ali a sua faculdade financiada, vai ter ali a sua bolsa, né? Aqui que é o mérito. A instrução será orientada no sentimento de pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos a serem do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm
prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Fiz uma gravação esses dias, porque no nosso estado do Espírito Santo foi criada uma lei, e essa lei ela dá autonomia dos pais vedar a participação dos filhos em qualquer atividade pedagógica que trate de gênero, que venha ensinar o seu filho ou sua filha a respeito de gênero. Isso aí é um papel dos pais. E isso que está destacado aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse dia eu tratei disso daqui, foi para o STF, e porque os professores, os sindicatos entraram com ação dizendo que isso é uma manobra inconstitucional e está interrompendo ou atrapalhando os direitos individuais, mas direito do pai educar o filho, nós sabemos que nós temos, e isso está garantido em lei. Artigo 27, vamos voltar para o estudo. Perdão. Todo ser humano tem direito a participar livremente da vida cultural da comunidade e de fruir das artes, de participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literal ou artística, do qual seja autor. Artigo 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizadas. Artigo 29. Todo ser humano tem dever para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício dos seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas à limitação determinadas por lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então, senhores, nós vemos aqui agora a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a Declaração Universal, ela está em todos os lugares. Ela está aqui na Declaração, ela está na Constituição, ela está na LEP, ela está no Código Penal, aonde fala que a pena não poderá ser superior àquela que já foi imposta. Está tudo aqui. Então, por isso que eu acho muito importante nós estudarmos ela. Tamo junto, continue aí se esforçando e estudando, repita essa aula, se possível, 1 vez, 2 vezes, até você memorizar bastante coisas do que está escrito aqui, que você vai responder bastante questão e logo, logo você vai tomar posse do seu cargo. Tamo junto, fosse honra.